falei que eu sou fã do Payet, né, o Pedrosa? Pô, eu acho o futebol dele tão bonito, eu adoro esses jogadores extremamente inteligentes. Você já tem essa provável escalação para hoje, Sim. Pedrosa? Deve ser o time base aí das últimas partidas dentro da Copa do Brasil, com a adição do Payet, né? O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique voltando de suspensão do Campeonato Brasileiro, vai jogar a Copa do Brasil, Maicon e Léo, na esquerda Lucas Piton, Hugo Moura e o Cocão também voltando ao time, por conta da suspensão. Na direita, o Adson, que pra mim é o principal jogador da era Rafael Paiva, tem jogado muita bola, um absurdo. Payet como meia centralizado, mas podendo flutuar também. E o David deve ser o ponto esquerda, já que a gente não tem o Felipe Coutinho nessa partida. Lá na frente, é claro, o Verratti, o principal jogador do Vasco no ano inteiro. Então eu acho que assim, é um time bem montado, claro que existem jogadores que caíram de rendimento, o David é um deles, que começou bem com o Rafael Paiva nos últimos 3, 4 jogos, está muito mal na partida, não tem conseguido nem dar a força física que ele consegue, nem fazer o pivô, muito menos flutuar, enfim, o David caiu de rendimento, precisa voltar à sua forma. E o Matheus Cocão também tem que melhorar em relação ao último jogo dele na Copa do Brasil. De resto, eu acho que é um Vasco que tem Paulo Henrique, Lucas Piton jogando muito, descansados também, isso é muito importante. O Verratti também descansou no primeiro tempo, só jogou 45 minutos. Enfim, é uma equipe que tem totais condições e já falei isso aqui algumas vezes. É obrigação passar do Atlético Goianiense. Eu não sei se você vai discordar de mim, tá? Ô, Venê, eu vou fazer essa pergunta pra você, depois eu quero a opinião do Pedrosa também. Como que se tornaram importantes o Hugo e o Cocão, né? Mas o Cocão muito, e também o Paulo Henrique, e quando um desses três personagens não vão bem, geralmente o Vasco não vai bem. Eu não sei se você concorda comigo, ô Pedrosa, em relação a isso. Você concorda comigo, Venê? Olha, faz sentido. Eu não vou discordar de você, não. Porque, Principalmente de fato... dupla ali, né? O Hugo e o Então, Cocão, né? Exatamente, eu ia mencionar esses dois. Os dois estavam jogando muito bem. Só que, quando o Cocão, de fato, caiu de rendimento, justamente no jogo, o Vasco também caiu de rendimento. Então, não vejo motivos de discordar de você. A gente vai ver isso aí nos próximos jogos. Se o Cocão voltar a render e o Vasco voltar a fazer bons jogos, vai fazer sentido. A gente destaca tanto como é importante esse camisa 5, esse camisa 8 no futebol hoje, como a gente sempre fala do Pulgar só com que, o Flamengo. Fernandinha, eu só sinto falta de um jogador, até comentei isso com o Pedrosa ontem, depois do programa, o JP. Eu não vejo motivos para o treinador do Vasco não utilizar o JP. No último jogo ele começou com o Souza, beleza, uma opção por um jogador mais experiente, o Esforça. Só que durante a partida, em nenhum momento ele colocou o JP. E ele não tem colocado o JP nos 4 últimos jogos, sendo que, quando ele teve um bom rendimento, ele, no caso, o treinador, sim, foi justamente com quem? Com o apoio da garotada, Leandrinho e o JP, o outro jogador que se machucou. Estrela. O Estrela, exatamente. Então, por que não utilizar esse jogador? Eu até perguntei pro Pedrosa como que é o comportamento do JP. O Pedrosa mencionou. É um cara super profissional. Então, eu acho um erro grave, tá? Eu acho um erro grave. Por exemplo, na última partida, ele coloca o Souza junto com o Esforza. Ou seja, o JP não era nem opção, sendo que a posição de segundo volante é a melhor posição do JP. E aí, no segundo tempo, ele teve uma oportunidade de tirar o Hugo Moura para botar o Zé Gabriel, que é uma troca que ele vem fazendo por serem primeiros volantes. Sim. Só que ele poderia ter mantido o Esforza como primeiro volante e colocado o JP em campo, porque o JP tem mais qualidade no passe, porque o JP é um garoto que pode chegar à frente, como, por exemplo, contra o São Paulo, ele entrou e mudou a partida. O Vasco não só conseguiu a vitória, mas também ampliou o placar. Ele dando assistência, ele participando. Eu também acho um grave erro do Rafael Paiva. Não sei se está acontecendo alguma coisa internamente, mas eu acho muito difícil também, porque o JP, desde a base, sempre foi um garoto 100% focado. É vascaíno, é um cara que treina forte, é um garoto que se dedica muito. Será que não tá cuidando? Mas eu acho errado, Fernando. Cuidando? Eu acho... Sabe por quê? Mas ele não fez nenhuma partida ruim. Por exemplo, o Souza... Me corrija se eu estiver errado. Ele fez alguma partida péssima? Ele fez alguns jogos que ele entrou e não foi tão bem, mas porque assim, é normal. A irregularidade é normal pro menino. E às vezes o pai identificou, poxa, mais 2 partidas que não vai bem, talvez vão zoar o menino, vão falar mal, vão, enfim, vaiar. A gente sabe como funciona. Ele preferiu colocar o Souza, que tá fora de ritmo, do que colocar o JP. O Souza poderia ter entrado no segundo tempo na vaga do Hugo Moura, como primeiro volante. E o Souza, claramente, tecnicamente, ele é bom jogador, ele foi bem, mas ele não tá mais com aquele ritmo de sempre, até porque é normal, acabou de voltar pro futebol brasileiro, ainda vai se adaptar. Eu não entendo essa falta de opção para o JP, essa falta de oportunidade, principalmente porque ele fez bom jogo. E outra, se a gente for parar e analisar a pressão, esses garotos, eles deram conta do recado num jogo que foi o jogo mais pressionado de todos, contra o São Paulo aqui.
quando a torcida que marcou presença foi para vaiar, xingar o tempo todo. Sim. E a todo momento a garotada mostrou personalidade. Muito pelo contrário, fizeram um baita jogo, venceram o São Paulo, que é um grande time, por 4-1. Foi 4-1. Então, assim, pressão eu só causei a reflexão Não, em vocês. justo. Eu não tenho essa informação, nem acho que seja isso, mas só pra gente tentar pensar, né? Porque como o Lohan entra num jogo em que tava todo mundo na corda bamba, o Tite inclusive, e aí era um jogo do tamanho do jogo contra o Corinthians, em casa, o Lohan vai, acaba com o jogo, joga super bem. E o que acontece, sei lá, 5 jogos depois? A torcida pegou no pé. É natural. Às vezes ele vai dar conta de um jogo grandão e é natural o menino ficar irregular e em algum momento... Mas a questão é que o Flamengo tem opção de sobra para a posição do Lohan. Não, eu entendo. Hoje em dia. Mas eu digo O assim, Vasco às não. vezes, por exemplo, como o Flamengo quis proteger o Lohan, em algum momento, talvez o Rafa possa ter tentado e para ser sincero, as protegê-lo, opções para a vaga do Lohan estão dando certo. As opções para a vaga do JP, nem tanto. O Hugo Moura e o Cocão, como você falou, eles são termômetros essenciais para o Vasco, Fernanda, porque eles combatem, eles dão intensidade, eles protegem a área do Vasco, que foi um problema durante a temporada inteira. Então, quando um não joga bem, o negócio já fica complicado. Quando os dois jogam mal, como foi contra o Atlético Goianiense, aí você vê a bagunça completa, porque a zaga já tem um nível baixo. Com o Maicon e o Léo, que infelizmente são caras trabalhadores, são caras que se dedicam, mas eles falham com constância. E aí quando você não tem uma proteção de zaga, a gente lembra do que aconteceu contra o Flamengo, do que aconteceu contra o Palmeiras também, entre tantas outras oportunidades. No último jogo, inclusive, o problema do Vasco foi esse. O Hugo Moura estava jogando demais, saiu. O que aconteceu? Logo depois o Vasco tomou o gol. Então, assim, espero também que o Hugo Moura e também o Cocão voltem a jogar a bola que eles jogam, porque o Vasco precisa da intensidade deles. Teve um jogo que o Cocão deu 10 desarmes. Tem time que não faz 10 desarmes no jogo inteiro. Então eu acho que ele é um jogador essencial para voltar ao nível dele. E eu queria, Pedrosa, que você desse mais detalhes sobre essa lesão do Coutinho. Vai ficar muito tempo fora? Já tem uma data? O Vasco informou? Coutinho volta na primeira semana de setembro, Fernanda. Essa é a previsão. É um jogador que já teve essa lesão algumas vezes lá no Catar. Inclusive foi uma lesão que o atrapalhou também na seleção brasileira. O Coutinho não tinha indicativo de lesão, não estava com a minutagem alta em relação ao que era planejado para ele, mas infelizmente ele sentiu esse desconforto no treino e aí teve esse exame, a constatação da lesão. Então, teoricamente, seriam 2, 3 semanas aí parado, mas o Vasco vai preparar ele para na primeira semana de setembro ele estar à disposição novamente. É um jogador que também tem que se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro, muita gente não entende isso, mas o futebol brasileiro é extremamente intenso e ele também tem que melhorar nessa parte física. Para se cadastrar na KTO, utilize o cupom PEDROSA que vocês vão ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. As apostas, elas devem ser feitas de maneira responsável, moderada e são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí! A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela.